Bom, eu tenho uma função f de x, que é x mais b, e tenho duas informações, que f de menos 1 é 3 e f de 1 é 1. E ele pergunta quanto que vale o f de 3. Eu não sei quem é a A e não sei quem é B. Eu preciso descobrir, para saber quem que é o meu f de x, eu preciso descobrir quanto que é A e B. Para descobrir quem é A e B, eu tenho que usar essas duas informações. F de menos 1 é igual a 3, f de 1 é igual a 1. São as minhas informações, então eu parto delas. Escrevo f de menos 1 igual a 3 e uso a regra f de x é igual a x mais b. F de x igual a x mais b. Se o x for menos 1, eu sei que o lado direito vai valer 3. Então é isso que eu faço. Eu vou trocar x por menos 1 e igualar o lado direito a 3. F de menos 1 é igual a vezes menos 1, já que eu estou trocando x por menos 1, mais b, e isso tem que valer 3. Então daqui eu tiro a seguinte relação: menos a mais b é igual a 3. Agora eu vou usar a segunda informação. F de 1 é igual a 1. F de 1 é trocar o x por 1. Vou trocar o x por 1 aqui. A vezes 1 mais b. Isso tem que ser igual a 1. Então daqui eu tenho outra informação, que é A mais B igual a 1. Eu tenho um sistema, é um sistema linear para ser resolvido. Duas equações, uma equação, duas equações e duas incógnitas, A e B. A e B são incógnitas. Aí, com essas duas equações, eu consigo achar essas duas incógnitas A e B. Como é que eu resolvo? Existem vários métodos. Um deles é por substituição. Eu isolo o A numa equação e substituo na outra. Outro método é somar as duas equações, que é o que eu vou usar aqui. Eu vou somar a primeira equação com essa segunda equação, obtendo, somando menos A com A vai dar 0A, B com B vai dar 2B, e 3 com 1 vai dar 4. Eu somei as duas equações. Isso aqui é 0. Aí eu vou ter que 2b é igual a 4, divido os dois lados por 2, b vai ser igual a 2. Se b é igual a 2, eu volto em qualquer uma dessas duas equações com b igual a 2 e descubro a. Eu vou substituir nessa daqui. A mais b, que é igual a 2, vai ser igual a 1. Então a é igual a 1 menos 2, que é igual a menos 1. Então eu sei que b é igual a 2 e a é igual a menos 1. Volto na minha regra, que é f de x é igual a x mais b, substituindo a por menos 1 e b igual a 2. Então, f de x é igual a menos x mais 2. Substituir já a igual a menos 1 e b igual a 2, que foi o que eu encontrei aqui. Agora eu vou para a pergunta. Quanto que vale o f de 3? É só substituir 3 no lugar de x. Então, f de 3 é igual a menos, substituindo x por 3, que é igual a menos 1. Então, aqui a resposta. F de 3 é menos 1. Próxima questão. Bom, aqui eu tenho a regra, né, que f de x é igual a x mais b. A gente sabe que isso daqui é uma função linear. Ela é uma função do primeiro grau. E funções de grau 1 tem o gráfico que é uma reta, tá vendo? Todos eles são uma reta, não é uma parábola ou alguma figura diferente. Ele vai ser sempre uma reta, porque é do primeiro grau. E aí ele fala que o a é menor que 0 e o b é maior que 0. O a em funções do primeiro grau é o coeficiente angular. Coeficiente angular. E o sinal dele vai dizer se o gráfico é crescente ou decrescente. Como o a é negativo, o gráfico tem que ser decrescente. Vamos classificar esses gráficos. No item A, a reta, conforme o x cresce para a direita, o valor da função decresce. Então essa função é chamada de decrescente.
decrescente. No item B também é decrescente. O item C ele é crescente. Conforme o x cresce, o valor de y aumenta. Essa função é chamada de crescente. O item D também é crescente. E o E ela é decrescente. Como o exercício disse que o A é negativo, isso implica que ele quer que a função seja decrescente, porque é negativo. Decrescente. Aí a gente vem aqui. Quais são decrescentes? A E é decrescente, a é decrescente e a B é decrescente. Então não pode ser a C e não pode ser a D. A gente já elimina essas duas. Aí a outra informação do exercício é que o B é positivo. O B é o coeficiente linear. O coeficiente linear é onde o gráfico toca o eixo Y. O gráfico toca o eixo Y em B. Se o B é positivo, o gráfico tem que tocar o eixo Y num valor positivo de Y. Aqui o B é maior que zero. Aqui seria um B igual a zero. Corresponde ao gráfico de um B sendo igual a zero. Aqui é o gráfico de um B sendo positivo. Aqui é o gráfico de um B negativo. E aqui é o gráfico de um B negativo. Porque é menor que zero, né? O y aqui é negativo, aqui também. O nosso b é positivo, então aqui é b igual a zero, não pode ser, porque ele falou que tem que ser maior que zero. Aqui o b é negativo, não pode ser. O único que pode ser é o item A, que tem um b positivo. Então, esse gráfico aqui corresponde a uma função f de x é igual a x mais b. Sempre que o coeficiente angular for negativo, que seria isso daqui, ele é inclinado para baixo. Sempre que o b for positivo, ele toca o eixo y num número maior que zero. O zero está aqui, ele toca num número maior que zero. Terceira questão é uma função, está aqui f de x, é isso daqui, é uma função real de variável real. O que é isso? Quando o vestibular não informar se a função é natural, se a função é racional ou se ela é real, se ele não dizer nada, ela vai ser uma função real de variável real. Variável real diz respeito ao x. Função real diz respeito ao f de x, que é o valor da função aplicada a esse x. Significa que a função é definida de R em R. Função real de variável real é isso daqui. Esse primeiro, variável real, está falando desse primeiro conjunto. Função real está falando do segundo conjunto. Se ele não disser nada, sempre vai ser isso daqui. Sempre vai ser função real de variável real. Pode ver que o exercício anterior não falou nada se ela é uma função real de variável real, mas subentende-se que seja. Aqui também não falou nada se a função é real de variável real, mas subentende-se também que seja função real de variável real. Voltando aqui. A função é uma função de x e ele pergunta quando que essa função vai ser crescente. A função é crescente quando o coeficiente angular for maior que zero. O coeficiente angular é o cara que multiplica o x. Esse inteiro aqui é o coeficiente angular. No exercício anterior, o coeficiente angular era só o A. Nesse exercício, não é só o A. O coeficiente angular é quem multiplica o x. Aqui quem multiplica o x é o A. Aqui quem multiplica o x é o 3 menos 2A. É ele inteiro. Então o coeficiente angular tem que ser positivo.
para a função ser crescente. Se o coeficiente angular tem que ser positivo, 3 menos 2a tem que ser positivo. Aí é só encontrar o valor de a. Eu vou passar o menos 2a para cá, vai ficar 3 maior que 2a. Eu vou passar esse 2 dividindo aqui, vai ficar 3 meios maior que a. A resposta é a D, porque 3 meios maior que a é a mesma coisa... Não, errado, né? É a B. 3 meios maior que a é a mesma coisa que a menor que 3 meios. Né? Se eu ler da direita para a esquerda, eu leio que a menor que 3 meios. Falar isso aqui ou isso é a mesma coisa. Você pode resolver de outra forma, que é dúvida de muitos alunos. Você pode resolver da seguinte forma, essa etapa aqui. Passar, em vez do menos 2a para a direita, vai passar o 3 para a direita. Aí fico com o menos 2a aqui na esquerda, o sinal permanece, e o 3 que está positivo passa para o outro lado negativo. O próximo passo é dividir por menos 2. E aí, muita gente faz errado, mantendo o sinal. Fica menos 3 dividido por menos 2. Isso está errado. Sempre que eu multiplicar ou dividir uma inequação, isso é uma inequação e não uma equação, sempre que eu passar para o outro lado um número real que é negativo, eu tenho que inverter o sinal. Então eu inverto o sinal, porque esse menos 2 é negativo. Ele passa para o outro lado dividindo, só que aí eu inverto o sinal. Não pode esquecer disso. Se eu multiplico ou divido por números negativos quando é inequação, inverte o sinal. E aí fica a menor que menos com menos vai dar mais 3 meios. Que é a mesma coisa que tinha dado aqui. Alternativa B, a menor que 3 meios. Questão 4 é para traçar o gráfico dessas funções, achar quem é o domínio. É um conjunto, né? Conjunto domínio, conjunto contradomínio e conjunto imagem. E tem que classificar quanto ao crescimento. Classificar quanto ao crescimento, para dizer se é crescente ou decrescente. Crescente ou decrescente. Bom, eu vou primeiro classificar quanto ao crescimento, que é mais fácil. O coeficiente angular aqui é o 2. 2 é maior que 0, então essa função é crescente. Item B, o coeficiente angular é o menos 1. O coeficiente angular é quem multiplica o x. Ó. Quem multiplica o x é esse menos aqui. É como se tivesse um menos 1 vezes x. Então o coeficiente angular é igual a menos 1. Menos 1 é menor que 0, implica que a função é decrescente. O item C não tem x. É a mesma coisa que tivesse 2 mais 0 vezes x. O 0 é o coeficiente angular. Coeficiente angular é igual a 0. Como ele não é maior que 0 e nem menor que 0, você não classifica ele nem como crescente e nem como decrescente. Aí você diz, é uma função constante, não é crescente nem decrescente. Você diz que é constante. Que por um acaso é o nome dessa função, né? f de x é igual a 2, como não depende de x, ela é chamada de função constante. Voltando para fazer o resto, a gente já classificou quanto ao crescimento. Vamos traçar o gráfico dessa função. Esse 2 aqui é o coeficiente angular, tá? Coeficiente angular é igual a 2, que é maior que 0. Portanto, é o gráfico de uma função crescente. Traçando o gráfico dessa função, traçar o gráfico, a gente pode traçar o gráfico de várias maneiras. Conforme a gente vai pegando mais prática, a gente vai usando menos pontos, ou a gente bate o olho para a função e já traça o gráfico. A gente sabe que tem que ser uma reta, porque é uma função de primeiro grau.
Esse daqui, o x está elevado a 1, é o máximo grau da função. 1 significa a função de primeiro grau. É uma reta. O gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta. Como é que a gente traça o gráfico? A gente tem que primeiro traçar uma tabelinha de x e y, com alguns pontos x e os correspondentes pontos y. Por exemplo, se eu escolher o x é igual a menos 1, x é igual a 0 e x é igual a 1. Eu vou escolher 3 pontos. Para x é igual a menos 1, o y vale, é só substituir esse menos 1 no lugar desse x. Então, y, que é o f de x, porque o f de x é o valor da função aplicada no ponto x. E o f de x fica no eixo vertical, que é o eixo y. Por isso que a gente chama o f de x de y. E aqui fica o x, que é a variável. A variável independente, variável dependente. Y para esse x vai ser 2 vezes menos 1. Eu estou trocando menos 1, que é o x, aqui no lugar do x. Menos 1, que é esse menos 1. Isso vai ser menos 3. Se eu colocar 0 no lugar de x, o resultado vai ser menos 1. Se eu colocar 1 no lugar de x, o resultado disso vai ser 1. Então eu tenho 3 pontos. Essa primeira linha me dá o ponto x é igual a menos 1, y é igual a menos 3. A segunda linha me dá o ponto 0, menos 1. Eu represento ponto por pares ordenados. E a terceira linha me dá o ponto 1, 1. São 3 pontos. Então eu venho aqui, traço um gráfico. Coloco aqui o x e o y. X, y, y igual a f de x. O ponto menos 1, menos 3 vai estar... Deixa eu traçar, prolongar aqui esse gráfico. Porque tem números negativos, né? Tá aqui. O ponto menos 1, menos 3 vai estar mais ou menos aqui, ó. Menos 1 em x, menos 3 em y. Eu tenho que ser mais ou menos coerente. Eu não preciso usar a régua para fazer, mas eu não vou colocar, por exemplo, menos 1 aqui e o menos 3 aqui. Porque essa medida aqui, que valeria 1, né? É muito maior do que essa que tem que valer 3. Eu tenho que ser mais ou menos coerente. Não preciso usar a régua, né? Porque é o esboço de gráfico. Né? Sempre os exercícios pedem para esboçar. É o esboço de um gráfico, mas eu tenho que fazer mais ou menos bonitinho. Então, o menos 1 está aqui, o menos 3 é mais ou menos... Essa medida tem que ser mais ou menos 3 vezes maior do que essa medida, a olho, né? Então, o ponto estaria aqui, ó. Seria esse ponto aqui. Esse ponto menos 1, menos 3 está aqui. 0, menos 1. Seria esse ponto aqui, porque o x está 0, o y está menos 1. Esse ponto aqui. E o ponto 1, 1. x1, y1. Estaria mais ou menos aqui. E aí, eu tenho que traçar uma reta que liga esses 3 pontos. Seria mais ou menos essa reta aqui. Tá? Esse é um dos jeitos de traçar o gráfico. Eu escolho alguns pontos, traço esses pontos e depois eu traço a reta que liga esses 3 pontos. Não preciso traçar 3 pontos ou mais do que 3 pontos, porque uma reta ela é definida por 2 pontos. Então concorda que eu não precisaria de um desses pontos? Eu poderia, por exemplo, não ter traçado esse daqui. Eu poderia ter evitado gastar tempo com traçando esse último ponto. Eu traçaria só os 2 primeiros. Então eu não teria traçado esse ponto, só que eu acharia a mesma reta mesmo assim. Tá. Então existe um jeito bacana de você escolher 2 pontos, que são 2 pontos interessantes no gráfico. Porque a gente escolheu 2 pontos aqui, mas foi meio no chute. Para não chutar, o que a gente pode fazer? Primeiro, a gente sabe que esse menos 1 é o coeficiente linear, é o b da equação da função do primeiro grau, que é o coeficiente linear. E o coeficiente linear
ele é onde o gráfico toca o eixo y. Tá vendo que aqui b é igual a menos 1? Olha só, o gráfico tocou aqui em menos 1. Então esse cara é o b. Y igual a menos 1 corresponde a esse ponto aqui, ó. Eu não precisaria ter traçado, ter colocado x é igual a 0, y é igual a menos 1 aqui. Porque eu já sei que esse ponto vai estar aqui. X é igual a 0, y é igual a menos 1. Eu já sei porque b é o meu coeficiente linear, é onde essa linha toca o y. Outra coisa que eu poderia descobrir, que é interessante descobrir, seria a raiz. Como é que eu descubro a raiz dessa função? A raiz da função é o valor de x para o qual a função vale 0. A função é 2x menos 1 e eu quero que ela valha 0. Bom, aí eu resolvo esse pedaço aqui. Agora eu resolvo essa equação. Passo 1 aqui para a esquerda, fica menos 1 para a esquerda, ele fica com o sinal trocado, fica 1 igual a 2x. Divido por 2, fica x é igual a meio. X é igual a meio é raiz da função. Meio. A raiz é onde toca o eixo x. Raiz é onde o gráfico toca o eixo x. Meio. Dá um zoom. Ó, o gráfico tocou aqui em meio. Vendo 1 está aqui, ele tocou exatamente em meio. Tocou na metade, entre 0 e 1. Essa é a raiz da função. Então, quais são os dois pontos interessantes para a gente traçar o gráfico de uma reta? A raiz, são esses em verde aqui, ó. A raiz é um ponto interessante e o coeficiente linear, ou seja, os pontos onde a reta toca o x e onde ela toca o y. Vamos aplicar isso no item B. A gente vai usar esses dois pontos, onde ela toca o y e onde ela toca o x. Vamos aplicar essa ideia aqui. Então eu quero achar o gráfico dessa função. Essa função ela é decrescente, já falei que é decrescente, e ela está decrescente, ou ela está aqui, ou ela está aqui, ou ela está aqui. Ou ela toca aqui, ou ela toca aqui embaixo, ou ela toca aqui. Onde ela vai tocar? No coeficiente linear, 2. Aqui seria menos 2, não pode. Então tem que ser aqui. Aqui também não pode, que é 0. Então tem que ser essa daqui. Tem que ser. A gente já sabe desenhar mais ou menos a cara da função, só com essas duas informações. O coeficiente angular diz para mim que ela é decrescente, então ela decresce. O coeficiente linear diz para mim onde ela toca o eixo y, ela vai tocar em 2. Então eu já consigo praticamente desenhar o gráfico da minha função linear. Isso quando for linear, né? Quando for equação de segundo grau não dá. Mas nesse caso ela é linear, né? Porque o grau aqui do x é 1. Então uma função do primeiro grau é uma linha, uma reta. E tem que tocar o y em 2. Se eu disser que o 2 está aqui, então a minha função vai ser... O gráfico da minha função vai ser esse daqui. Aqui está o y, não esquece de dizer que o eixo x e y estão aqui e que o zero da função está aqui. Vai tocar no 2. E onde vai tocar aqui? Na raiz. Qual que é a raiz? Raiz é o x para o qual f de x é igual a 0. Quem que é o f de x? A minha regra. Qual que é a regra? 2 menos x. Só resolver essa equação, 0 é igual a 2 menos x, passo o x para o outro lado, eu já obtenho que x é igual a 2, que é a raiz. 2 é a raiz, 2 é onde ele toca aqui, o eixo x. Certo? Para resolver x é igual a 2, que é a raiz, um jeito mais rápido ainda do que escrever isso é você olhar aqui para a regra e tentar descobrir qual que é o x que torna isso daqui 0. O x que torna isso daqui 0 é o 2. Se você substituir 2 aqui, ó, 2 menos 2 dá 0. Então é esse 2 aqui. E esse 2 é o coeficiente linear, é esse 2 aqui. E esse 2 aqui está aqui. Tá? Então esse é o esboço rápido do gráfico da função. Agora, a última função seria f de x igual a 2. Como ela é uma função constante, ela não cresce e não decresce. Ela é uma função que o y sempre vale 2. Esse daqui é o y da função. O y sempre vale 2.
E é o coeficiente linear também. Se é o coeficiente linear, que é o nosso b, não tem a, né? O a é o zero. O a é o coeficiente angular que vale zero aqui. O b é onde ele toca o eixo y. Vai tocar no b igual a 2. O eixo y. Então, o gráfico vai ser esse aqui, ó. Opa, não tocou o 2. O gráfico é esse daqui. Essa reta que toca aqui em y igual a 2. Para qualquer x, o correspondente em y é 2. Para esse x também o correspondente em y é 2. E assim vai. Bom, mas ainda falta coisa para responder nesse exercício, né? Ele pediu para a gente dizer quem que é o domínio, contradomínio e conjunto imagem. Nesse primeiro caso, a gente olha para o gráfico, é mais fácil resolver essas questões, para dizer quem que é o domínio, o contradomínio e a imagem, olhando para o gráfico. Domínio são todos os x's que têm correspondentes em y. Todos os x's que tem flechinhas saindo deles. É a reta real, é todo o eixo x. Todo o eixo x vai ter correspondente em y. Então o domínio é o real. Não tem nenhum número que você não possa colocar em x. Todo número que você colocar em x vai ter imagem. Não tem nenhuma restrição para x. Então o domínio é real. O contradomínio também é todo o eixo y. Contradomínio é real. E a imagem é um subconjunto do contradomínio que ele é alcançado por flechas. Então, se eu tenho esse x aqui, digamos, esse x aqui igual a... Vou pegar outro x. Vou pegar o x... Esse x aqui, ó. Aqui eu sei que é 1, aqui 2. Para x é igual a 2, o x é igual a 2 tem uma imagem. E quem que é ela? A gente vem aqui, troca por 2 o x... E vê que vai ser 2 vezes 2, que é 4, menos 1, 3. Aqui vai ser 3. Y é igual a 3. O 3 é a imagem de 2. Aí o 2,1 vai ter uma imagem também. É só a gente colocar o 2,1 aqui, que vai ficar 2 vezes 2,1, que é 4,2, menos 1 vai ser 3,2. Se você fizer isso para todos os números reais, você vai perceber que todos os números reais aqui em y são tocados, são imagens. Não tem nenhum espacinho aqui que fica sem ninguém tocar. Ah, peraí, será que aqui nesse intervalo vai ter algum valor que não vai ser tocado? Não, ele vai ser tocado. Ó, tem uma reta aqui que vai mapear toda essa reta de x, vai ser mapeada em toda essa reta de y. Todo mundo vai ser tocado aqui. Porque aqui nessa reta tem infinitos pontos. Todo ponto que você pegar daqui vai ter o correspondente aqui e vice-versa. Todo ponto aqui vai ter um correspondente aqui. Então, se todo ponto aqui é imagem de algum ponto aqui, o conjunto imagem vai ter toda a reta real também. Então, conjunto imagem, domínio e contradomínio são a reta real. Aqui é a mesma coisa. Como é uma reta, todo x vai ter imagem. Então, a resposta vai ser igualzinho no item A. Tá vendo que é uma reta, todo x vai ter uma imagem correspondente, toda imagem vai ter um x correspondente. Então a gente diz que o domínio é real, o contradomínio é real, o domínio é o eixo x, o contradomínio é o eixo y, e a imagem são os y's que são alcançados pelos x's. Né? E todos eles são. Não tem nenhum y aqui. Ah, eu vou tentar esse y aqui. Ele vai ser alcançado, com certeza. Ah, vou tentar um lá embaixo. Ah, esse aqui, ó, a reta não alcança. Não, porque a gente não prolongou a reta. Né? A reta é infinita para baixo e infinita para cima. Então, todos os infinitos números em y serão alcançados pelos números em x. Item B. Aqui já muda um pouco. Apesar de ser uma reta, essa reta não é decrescente nem crescente. O único y alcançado é o 2. Se você pegar, por exemplo, y igual a 1, esse y igual a 1 não tem correspondente em x. Não tem nenhum x que faz o y ser igual a 1. Porque o f de x é sempre 2. A função vai sempre valer 2, nunca vai valer 1.
Então o 1 não é alcançado. Se o 1 não é alcançado, a gente diz que o 1 não pertence ao conjunto imagem. De fato, a imagem só tem o número 2. Então, a imagem é o conjunto formado pelo número 2, apenas. Já o domínio é o conjunto dos números reais, porque o domínio são todos os x's aqui também, incluindo o 0. Todos eles têm imagem. Acontece que a imagem é sempre a mesma coisa, sempre vale 2. Para esse x aqui vale 2, para esse aqui vale 2. Né? São esses infinitos pontos têm coordenadas x, só que o y é sempre 2. Sempre, qualquer ponto aqui vai ter a cara x, 2. Qualquer ponto aqui desse gráfico vai ser x, 2, onde o x está aqui e o y é 2. E o contradomínio? Quem que é o contradomínio? Bom, aqui o contradomínio pode ser um monte de coisa. Ele pode ser real. Aqui o domínio é o eixo x. Nesse caso, eu estou dizendo que o contradomínio é todo o eixo y. Ah, mas eu poderia dizer que o contradomínio ele é só os reais positivos? Pode. Você está dizendo que o contradomínio é daqui para cima e não todo o eixo y. Pode, está certo. Ah, mas eu não quero. Eu quero que o contradomínio seja igual a R- para ser esse conjunto aqui, ó. Bom, aí não pode. Porque o contradomínio tem que conter a imagem. A imagem é um subconjunto do contradomínio. Lembra que, quando a gente definiu funções, a imagem está contida no contradomínio. Então, o contradomínio tem que ser qualquer conjunto de números que contém a imagem. Ele pode estar aqui, ó. Ele pode ser essa faixa de números aqui, ou pode ser essa faixa de números. Ele tem que incluir o 2. Ele pode ser inclusive igual à imagem. Eu posso dizer que o meu contradomínio é igual a 2. Porque a imagem, que é essa daqui, está contida aqui. Então pode. Pode ser esse, não pode ser esse, pode ser esse. Eu posso dizer que o contradomínio é igual ao conjunto 2,3. Posso dizer isso também. A minha única restrição é que ele contenha o conjunto imagem. Então, tem várias respostas aqui, né? Essa daqui está certa, essa daqui está certa, essa daqui está certa. A mais utilizada, essa daqui, ó, essa daqui também está certa. É dizer que são todos os números reais. O contradomínio é o eixo y inteiro. Está certa também. Próxima questão. Quinta questão. Aqui não é intervalor, que está errado, está em intervalo. Aqui surge um conceito diferente, que é intervalo menos 3, 1. O que é isso? Intervalo menos 3, 1. Intervalo é sempre um pedaço da reta real. Se eu desenhar a reta real como uma reta aqui, R, aqui indica o sentido positivo, eu vou ter, por exemplo, aqui o número 0, aqui o número 1, aqui o número 2, e todos os números aqui também, que estão entre o 0 e 1, 1 e 2, todos para cá, todos para lá. Essa é a minha reta real, é uma reta que contém todos os números reais. Esse intervalo é um subconjunto da reta real. O intervalo menos 3, 1, ele estaria, deixa eu continuar os números aqui, menos 1, menos 2, menos 3. O intervalo menos 3, 1 seriam todos os números entre menos 3 e entre 1. Todos esses números aqui correspondem a isso daqui. Dizer isso é daqui é a mesma coisa que dizer isso. E dizer isso daqui é a mesma coisa que falar menos 3 menor ou igual que x menor ou igual que 1. É dizer todos os x's que estão nesse intervalo. Ou você pode ser mais específico ainda e dizer que você quer é o conjunto formado por todos os x's reais, tal que isso aqui pertence. Todos os x's reais, tal que o x está nesse intervalo de menos 3 a 1.
Isso daqui é a mesma coisa que isso, que é a mesma coisa que isso. Tá? Isso aqui não é um ponto, tá? Isso daqui é um intervalo, está dizendo que é um intervalo. Às vezes é fácil confundir com um ponto, porque essa outra notação aqui também pode ser notação de intervalo. Ela é uma notação de ponto, aí você diria que é o ponto menos x é igual a menos 3y igual a 1, menos 3, 1, seria esse ponto aqui. Mas se você estiver dizendo explicitamente que é o intervalo menos 3, 1, só que agora eu não estou usando essa chave reta, estou usando o parênteses, isso daqui corresponde ao seguinte conjunto. É o conjunto dos x's reais, tá o quê? O x está entre menos 3 e 1, só que não pode ser igual a menos 3, nem pode ser igual a 1. Essa é a diferença. Ó. Aqui pode ser igual a menos 3 e 1, aqui não é igual a menos 3, nem é igual a 1. Na reta real, a representação disso seria assim. Aqui está a reta real, aqui está o sentido positivo de crescimento dos números reais. Se aqui está o 0, aqui está o 1 e aqui está o menos 3, eu estou dizendo que tem uma bola aberta no menos 3, uma bola aberta no 1, e esse intervalo aqui, que é a mesma coisa que esse intervalo aqui, corresponde a todos os números que estão entre as duas bolas abertas. Não posso pegar o menos 3, não posso pegar 1. Posso pegar números bem próximos de 1, por exemplo, 0,999, e aqui menos 2,999, mas não posso pegar o menos 3, não posso pegar 1. Ah, mas eu quero chegar mais perto ainda, tudo bem. Mais perto ainda, tudo bem. Você vai ficar a vida inteira escrevendo 9 aqui, mas não vai poder chegar no 1. E esse número é menor que 1. Com certeza esse número é menor que 1. Tá? Tá, expliquei o que é intervalo, agora vamos resolver o exercício. A gente nem começou ainda a resolver o exercício. Como é que eu resolvo esse exercício? Vamos lá. Intervalo. Tá. Conjunto imagem. Ele perguntou o conjunto imagem. Para ver quem é conjunto imagem, a gente tem que primeiro traçar o gráfico. Fica mais fácil. Do mesmo jeito que a gente resolveu o exercício 4, a gente respondeu quem é domínio contra domínio imagem, domínio contra domínio imagem, domínio contra domínio imagem. A gente respondeu depois que a gente olhou para o gráfico, né? Então, a gente, apesar de não ter pedido o gráfico na questão 5, ele não pediu, fica mais fácil a gente resolver pelo gráfico. Depois que você treinar bastante, aí você pode resolver sem o gráfico. Dá para resolver sem o gráfico também, mas fica mais fácil com o gráfico. Então, vamos lá. Como é que a gente traça o gráfico dessa função? A função é f de x é igual a 1 menos x sobre 2. É uma função do primeiro grau. F de x é do primeiro grau. Então, eu sei que é uma reta. O coeficiente angular é igual a menos meio. O coeficiente angular é quem multiplica o x. Quem está multiplicando o x é menos meio. É como se tivesse um 1 sobre 2 multiplicando aqui, né? A gente não está vendo, mas ele está subentendido aqui. É meio negativo, né? Então o coeficiente angular é menos meio. Isso é menor que zero, implica que a minha reta ela é decrescente. E o coeficiente linear ele é 1. O coeficiente linear é 1. Tá? É onde toca o y. Gráfico toca o eixo y em y igual a 1. Bom, então a gente já consegue traçar, praticamente traçar, né, o gráfico. Coloca o x e y aqui. Mais para cá. Certo, aqui é o nosso y.
aqui é o x, aqui é o zero. Eu sei que é uma reta decrescente, né? Vou primeiro traçar a reta. Agora eu vou decidir onde vou colocar essa reta. Vou traçar ela de novo em outro lugar. Tá. Eu estou com essa reta aqui. Eu sei que ela é decrescente, eu desenho a reta decrescente, mas eu não sei se ela vai ficar aqui, se ela vai ficar aqui, se ela vai ficar aqui. Eu não sei onde pôr ela. Vamos pensar junto. Onde ela tem que tocar o y? No 1. Bom, então vamos dizer onde fica o 1. Venho aqui, eu quero que o 1 seja aqui. 1 está aqui, 2 está aqui, 3 está aqui. Eu quero que ela toque no 1. Ah, outra coisa. Vamos achar qual que é a raiz dessa função. A raiz dessa função é o número x, o número em x, no eixo x, né, onde ela vai tocar o eixo x, quando o f de x for 0. Né? Por exemplo, digamos que a nossa raiz esteja aqui. Quais são as coordenadas desse ponto? É o x que é a nossa raiz e o y vale 0. Por isso que o nosso f de x tem que ser 0 na raiz, porque o y vale 0 no ponto que toca o eixo y. Mas essa não vai ser a nossa raiz. Né? O f de x tem que ser 0. Que número que eu coloco em x para isso daqui virar 0? X é igual a 2, né? Porque se eu colocar 2 aqui, se eu colocar x é igual a 2, vai ficar 2 dividido por 2 vai dar 1, tem esse menos aqui, 1 menos 1 vai dar 0. Então x é igual a 2 é a raiz. Onde que estaria o 2? Deixa eu colocar aqui. Prolongar aqui para caber o 2. Aí o meu 2, se esse pedaço vale 1, ficaria mais ou menos aqui. O 2 ficaria mais ou menos aqui. Então eu sei que ela tem que passar na minha raiz, o gráfico, e tem que passar no y igual a 1. Tem que tocar aqui e tem que tocar aqui a minha reta. Vamos ver se essa reta eu fiz com a inclinação correta. Quase, mas não deu certo. Ver se eu consigo redimensionar ela. Ah, consigo, ótimo. Eu estou entortando a retinha para ela passar onde eu quero. Aí, deixa eu aumentar ela. Perfeito. Bom, então a minha reta vai ter essa cara, né? Ela vai passar pela raiz e vai passar por esse 1. Agora vamos para a pergunta. A gente já tem a cara do gráfico. Para a gente começar a resolver essa questão, a gente precisaria do gráfico, já que ele perguntou de imagem. E aí a gente vai para a pergunta. Seja f uma função real definida por essa regra para todo x do intervalo menos 3, 1. Então, a f ela está restrita ao intervalo de x, que está entre menos 3 e 1. Onde está o x é igual a menos 3 e onde está o x é igual a 1? X é igual a 1 está aqui. Menos 3, vamos desenhar. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Então, o meu domínio, dizer que o x desse intervalo menos 3 e 1 é dizer que o domínio está restrito entre menos 3 e 1. Eu não quero todo esse gráfico. Eu quero o gráfico. Deixa eu desenhar em outra cor aqui. Vou colocar em azulzinho. Eu quero o gráfico cujos x's estão só entre o menos 3 e 1. O resto eu não quero. Vou colocar aqui. Está aqui, ó. Eu só vou aceitar x entre menos 3 e 1. Então o meu gráfico correspondente tem que estar deixa eu colocar
os pontinhos aqui. Aqui e aqui. Eu só quero o pedaço do gráfico que está entre menos 3 e 1. Então eu apago esse pedaço aqui. Ó. Esse pedaço aqui não me interessa. Daqui para cá eu não quero. A minha função está restrita para alguns valores de x. Então ela não vale daqui para cá. Certo? Ele disse aqui, ó, a f é a função definida por essa regra, só que só quando o x está entre menos 3 e 1. Para os outros x, a função não existe. Ele efetivamente está dizendo o seguinte: o domínio da função é menos 3, 1. É esse intervalo, é esse conjunto. Aí ele quer saber qual que é a imagem. A imagem é o conjunto dos y's tocado pelo gráfico. Como assim? Vou pegar o azulzinho. Ó, o zero está no gráfico para x. X é igual a 0, tem que ter um correspondente y, menos 1. Então, menos 1 não, desculpa, um positivo. O 1 é imagem, ele é tocado pelo gráfico. Ó, e se x for menos 1? Menos 1 tem imagem aqui. Menos 1 tem imagem que é 1,5. 1,5 tem que ser imagem da função. Ele é tocado. Né? Se a gente fizer aquele diagrama de flechas, aqui é o conjunto dos x's, né, o domínio. Aqui é o contradomínio, conjunto dos y's. O menos 1 em x, ele é levado pela f no 1,5. Então, 1,5 ele faz parte da imagem. A imagem é o que é tocado, né? Ó, 1,5 é a imagem de menos 1. E para x é igual a 1? X é igual a 1 tem imagem meio. Meio. X é igual a 1 aqui tem imagem meio. E x é igual a menos 2? X menos 2 tem imagem 2. É isso mesmo? Vamos colocar aqui, ó. Coloca menos 2 aqui. Vai ficar menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então esse pedaço inteiro aqui dá menos 1. Tem esse menos com menos vai dar mais, vai ficar 1 mais 1 é 2. Então a imagem dele é 2. E o menos 3? Menos 3 tem que... x é igual a menos 3, tem imagem... É só colocar aqui, né? O menos 3 aqui. Se você colocar o menos 3 aqui em x e fizer a conta, vai ser 2,5. 2,5. O 1 tem imagem meio. Quais são os y's tocados? Ah, esse y aqui, ele tem x correspondente? Não, né? Porque o x correspondente a esse cara, você teria que prolongar a reta e ver qual x bateria nele, né? Seria esse x aqui. Só que esse x não faz parte do meu domínio. O meu domínio vai até o 1, não vai até aqui. Se viesse até aqui, esse daqui seria a imagem desse x. Só que como o meu x não vem até aqui, esse aqui não é a imagem do meu domínio. Deixa eu tirar isso. Ou seja, a minha imagem está restrita daqui até aqui. Aí eu vou desenhar isso. Ó, ela vem daqui. Nossa, que torto. Vou fazer retinho. Ela vem daqui até aqui. Vou fazer um pouquinho mais grosso. Esse é o meu conjunto imagem. Porque para esses x's aqui em azul, somente esses y são tocados. Para esses x's em azul, somente esses y são tocados. Nenhum outro é tocado. Por exemplo, y é igual a 3. Y é igual a 3, teria qual x correspondente? O x correspondente a y é igual a 3 estaria mais para cá, né? Ó. Eu teria que prolongar o gráfico e aí o x estaria aqui. Mas esse x está no domínio que é definido por esse intervalo? Não, ele é menor que menos 3. O meu domínio está restrito a esse intervalo, então a minha imagem está restrita a esse intervalo. O 3 não faz parte da minha imagem, certo? Vou tirar isso. Então, como que a gente responde isso? A gente responde dizendo que a imagem
é o conjunto formado por todos os números entre meio e 2,5. Meio e 2,5. 2,5 é a mesma coisa que 5 sobre 2, para ficar igual a resposta. Vai ficar entre meio e 2,5, 5 meios. É a letra E, a alternativa E, entre meio e 5 meios, que é 2,5 aqui, né? Como é que a gente acha esses valores sem olhar para o gráfico? A gente faria assim, ó, vou pegar o f de x é igual a 1 menos x sobre 2. Vou escrever aqui embaixo. F de x é igual a 1 menos x sobre 2. O meu domínio, a restrição do domínio é menos 3 até 1. Então, o meu x tem que pertencer a esse intervalo real, de menos 3 a 1. Aí o que eu faço? Eu pego as extremidades, x é igual a menos 3 é a extremidade esquerda, x é igual a 1 é a extremidade direita. Eu avalio a função para achar os y correspondentes às extremidades. Como assim? O meu y vai pertencer a um intervalo aqui. Vai ter um número aqui e vai ter um número aqui. Esse y vai ser obtido de um dos extremos. Esse y vai ser obtido de um desses extremos. Então eu vou avaliar o meu f nesses intervalos. Eu vou avaliar o f em menos 3 e vou achar o y correspondente. Vou avaliar o f em 1 e vou achar o y correspondente. Se eu colocar menos 3 aqui em x, vai ficar 1 menos 3 dividido por 2, que vai ficar 1 mais 3 sobre 2, que é igual a 5 sobre 2. Aqui, se eu colocar 1 aqui, vai ficar 1 menos 1 sobre 2, que é igual a 2 menos 1 sobre 2, que é igual a meio. Dá uma afastada nessas aqui para não confundir. Tá. Então, o que eu obtive aqui? Que quando o x é menos 3, x, aqui é o valor de x, o y vai ser 5 meios. Então, quando o x for menos 3, o y correspondente seria 5 meio. Eu vou escrever aqui de uma forma errada, já eu conserto. 5 meios para y correspondente. Para x é igual a 1, o y correspondente seria meio. Se eu escrever desse jeito, eu estou falando que vai todos os y de 5 meios até meio. É a mesma coisa que dizer isso daqui, ó, 5 sobre 2 até 1 sobre 2. Isso está errado, porque meio é menor que 5 sobre 2. Eu tenho que trocar eles de posição, né? Aqui eu tenho que colocar o meio, aqui eu tenho que colocar os 5 meios. E aí eu troco esses caras de posição, porque a convenção é colocar o menor número na esquerda e o maior na direita. Então aqui é meio e aqui 5 meios. Por que eu tive que trocar eles? Porque a minha função é decrescente. Quanto maior o x, menor o y. Olha só, quanto maior o x, menor o y. Se eu pego esse x aqui, eu vou ter esse y. Se eu pego um x maior, eu vou ter um y menor. Por isso que é invertida a relação. Para o x menor, eu vou ter o y maior. Para o x maior, eu vou ter o y menor. É invertida essa relação porque o coeficiente angular ele é negativo. Tá bom? Está respondida a questão.